Chegamos ao momento do nosso estudo bíblico. Estamos vendo a Epístola aos Hebreus e na semana passada começamos a tratar do 3º capítulo. Antes de relembrarmos o que foi falado, passemos à leitura do texto, meu ouvinte. Acompanhe Hebreus, capítulo 3, versos 1 a 6, em que a palavra de Deus diz assim: Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa. A qual casa somos nós, se guardarmos firme até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. Meu ouvinte, esta sessão da Epístola aos Hebreus trata da superioridade de Cristo em relação a Moisés, o grande líder que foi o instrumento de Deus para libertar o seu povo da servidão no Egito. No último estudo, eu me detive no primeiro verso do 3º capítulo para que pudéssemos entender bem o que significam algumas importantes expressões. Assim, vimos primeiramente que a expressão santos irmãos está se referindo aos irmãos na fé, a quem o escritor da epístola se dirige. A palavra santo ou santos aparece repetidamente na Bíblia, porém ela nunca tem o significado que, em geral, o nosso povo lhe dá. Nosso povo diz que alguém é devoto, por exemplo, de um determinado santo, porque essa pessoa acredita que esse tal santo é capaz de fazer milagres. Surgiu todo um culto em torno desse suposto santo. Romarias são organizadas em seu louvor, o local onde ele está enterrado virou um local de peregrinação, ou então foram construídas igrejas em sua honra e uma data foi separada no calendário para ser o dia daquele santo. Mas não existe em toda a Bíblia nada que justifique esse tipo de veneração ou culto. Aliás, os apóstolos do Senhor Jesus Cristo, que de fato realizaram curas e milagres, nunca aceitaram qualquer tipo de louvor por isso. Você pode confirmar o que eu estou dizendo no livro de Atos dos Apóstolos, que, como diz o próprio nome, registra os fatos relacionados aos apóstolos e os atos realizados por eles nas primeiras décadas da história da Igreja, desde o dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre eles. No livro de Atos, então, 3º capítulo, encontramos a narrativa de um milagre realizado por Pedro. Ele e João viram um homem paralítico de nascença que pedia esmola diariamente à porta do templo de Jerusalém. No verso 6, lemos que Pedro lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E o homem, de um salto, se pôs em pé e começou a andar, saltando e louvando a Deus. Isso, obviamente, causou um alvoroço na cidade, porque todos conheciam o moço e sabiam que ele nunca havia andado. E o que disse Pedro quando a multidão maravilhada foi procurá-lo? Nos versos 12 e 13 consta que, à vista disto, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos. E o que se seguiu, meu ouvinte, foi um breve e inspirado sermão de Pedro anunciando o Evangelho.
anunciando Cristo Jesus, em nome de quem aquele homem aleijado passara a andar. Pedro e João não aceitaram nenhum louvor, porque o poder está em Cristo. Eles foram apenas instrumentos do poder divino. O povo deveria voltar-se para Deus, converter-se a Jesus Cristo para serem perdoados. Mais um exemplo apenas, ainda no mesmo livro de Atos, capítulo 14, a partir do verso 8. Ali o apóstolo Paulo e o missionário Barnabé estão na cidade de Listra. Encontram também um homem paralítico desde o nascimento, que tinha ouvido a pregação de Paulo. O apóstolo, certamente vendo que o paralítico havia crido no poder de Jesus Cristo, ordena-lhe que ficasse em pé. Diante de uma multidão atônita, o homem se põe a andar e saltar. O povo dessa cidade cultuava os deuses pagãos Júpiter e Mercúrio, e diante daquele milagre achavam que seus deuses haviam baixado à terra. O sacerdote do templo de Júpiter trouxe touros e grinaldas e se preparava para oferecer sacrifícios em honra de Paulo e Barnabé. O que fizeram então os dois missionários? No verso 14 consta que os apóstolos Paulo e Barnabé, rasgando as suas roupas, saltaram para o meio da multidão clamando: Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles. Por esses dois exemplos apenas, podemos facilmente perceber que os apóstolos do Senhor Jesus Cristo jamais aceitaram ser venerados, mesmo quando, de fato, realizaram milagres de grande impacto como esses. O culto popular que se faz aos chamados santos não tem, portanto, qualquer base bíblica e é, inclusive, ofensivo ao Senhor Deus, que é a fonte de todas as bênçãos, a quem pertence toda a honra e o poder, e que não divide a sua glória com ninguém. Veja, meu ouvinte, o que diz o texto do profeta Isaías, capítulo 42, verso 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outros, nem darei a minha honra às imagens de escultura. Assim sendo, quando encontramos na Bíblia a palavra santo com letra maiúscula, ela está se referindo a Deus Pai, a Deus Filho ou a Deus o Espírito Santo. Se for no Antigo Testamento, ela também é aplicada a locais especiais do tabernáculo ou do Templo de Jerusalém, como o Santo Lugar e o Santo dos Santos. Você pode ver isso, por exemplo, em Êxodo, capítulo 26, verso 33. Ou então, santo com letra maiúscula está se referindo ao povo hebreu, o povo de Deus, também chamado em Isaías, capítulo 62, verso 12, de povo santo. De resto, meu ouvinte, a palavra santo, quando aplicada na Bíblia a pessoas, está se referindo aos servos fiéis de Deus, como os profetas do Antigo Testamento. No Novo Testamento, santos com letra minúscula é sinônimo de cristãos, daqueles que tiveram seus pecados perdoados por Cristo Jesus, daqueles que foram comprados para Deus pelo altíssimo preço do seu sangue derramado na cruz. Creio que assim não resta mais dúvidas a respeito do significado da expressão santos irmãos. Trata-se dos irmãos na fé, pessoas que foram santificadas pela fé em Jesus Cristo. A outra expressão que vimos no estudo passado é vocação celestial, que significa o chamado irresistível que Deus faz aos seus eleitos, tirando-os do destino indesejável que teriam sem Cristo e chamando-os para serem seus filhos, dando-lhes nova vida
e total salvação. A terceira expressão é o título de apóstolo dado a Jesus no primeiro verso desse capítulo de Hebreus. Como vimos, a palavra apóstolo significa alguém que foi enviado. Os profetas bíblicos eram, nesse sentido, apóstolos, pois Deus os enviou para transmitir sua mensagem ao seu povo. Porém, o uso mais apropriado desse termo aplica-se àqueles 12 discípulos mais chegados de Jesus que foram chamados de apóstolos nos evangelhos. A esses 12 acrescenta-se o nome de Paulo, que foi chamado por Jesus depois da ressurreição, conforme narra o 9º capítulo do livro de Atos dos Apóstolos. No Novo Testamento, mais alguns poucos nomes também são distinguidos com este título. É o caso de Tiago, o irmão de Jesus, conforme vemos em Gálatas, 1º capítulo, verso 19, e na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 7. O mesmo acontece com Barnabé, que é descrito como um apóstolo em Atos, capítulo 14, verso 4 e verso 14, passagem essa que eu li há pouco. Ainda mais 2 nomes aparecem na carta aos Romanos, capítulo 16, verso 7. Ali, o apóstolo Paulo cita Andrônico e Júnias como notáveis entre os apóstolos. E temos também no Novo Testamento a expressão falsos apóstolos. Na segunda carta aos Coríntios, 11º capítulo, você pode conferir a indignação do apóstolo Paulo contra mestres heréticos que tinham penetrado naquela igreja e estavam desvirtuando a mensagem do Evangelho, pois pregavam um Jesus diferente do Jesus real que Paulo e os demais verdadeiros apóstolos anunciavam. Paulo adverte a igreja para não acolher esses enganadores, que, ao que parece, se auto-intitulavam apóstolos. No verso 5, Paulo diz: suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. Nos versos 13 e 14, ele os desmascara, quando diz: os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se, ou seja, passando por apóstolos de Cristo. E não é de admirar, diz Paulo, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Veja o que ele diz no verso 15. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros, os ministros de Satanás, se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Veja, meu ouvinte, que alerta. Por causa desses falsos apóstolos, é que Paulo escreveu todo o capítulo 11 dessa carta e mais da metade do capítulo seguinte. O estrago que esses enganadores causavam nas jovens igrejas daqueles dias não pode ser subestimado. Daí a reação tão veemente de Paulo, verdadeiro apóstolo que trazia em seu corpo as marcas dos sofrimentos que havia passado por causa do precioso nome de Jesus. Foi por causa do zelo pela fé cristã dos apóstolos verdadeiros de Jesus que a igreja pôde manter a pureza doutrinária naqueles primeiros tempos em que o Novo Testamento ainda estava sendo escrito. Aliás, um dos requisitos para que os escritos fossem considerados livros canônicos, ou seja, livros que passariam a constar do cânon do Novo Testamento, era justamente que fossem da autoria dos apóstolos ou dos seus discípulos, bem próximos. É o caso do Evangelho conforme Marcos, que não era apóstolo. Contudo, Marcos era discípulo do apóstolo Pedro e escreveu o Evangelho que leva o seu nome de acordo com as memórias de Pedro, ou seja, sob a supervisão de Pedro. O mesmo acontece com o Evangelho conforme Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos. Lucas era um médico grego, discípulo do apóstolo Paulo. Obviamente, os seus escritos, tanto o Evangelho quanto o livro de Atos, tiveram a aprovação de Paulo. E não podemos esquecer a inspiração
do Espírito Santo. O apóstolo Pedro mesmo escreveu em sua segunda carta, primeiro capítulo, versos 20 e 21, que nada do que está na Escritura Sagrada, ou seja, nada do que está na Bíblia, provém de particular elucidação. Ou seja, o que está na Bíblia não é fruto da inteligência, não é fruto da mente humana. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana, diz Pedro. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Vemos assim que a igreja se formou tendo como orientação os ensinos dos apóstolos de Cristo, quer fosse o ensino verbal, quando não havia ainda o Novo Testamento, ou o ensino escrito através dos livros e das cartas. Tanto assim que no livro de Atos, segundo capítulo, verso 42, consta que os primeiros cristãos, que já eram mais de 3.000 pessoas, perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Havia, meu ouvinte, um ensino comum entre os apóstolos, e esse ensino era sobre o amor de Deus revelado em Jesus Cristo, o seu Filho, que veio a este mundo dar a sua vida na cruz, para que os que nele creem tenham o perdão e a vida eterna. Essa é a base, em poucas palavras, da doutrina dos apóstolos. E uma questão deve ser levantada. Ainda existem apóstolos? Esse ofício ainda existe? Para responder a essa questão, eu recorro a alguns profundos especialistas em teologia e eclesiologia, que é a história da igreja. Primeiro vejamos o que consta na Enciclopédia da Bíblia, organizada por Merrill Tenney e publicada pela editora Cultura Cristã. No primeiro volume dessa enciclopédia, no verbete Apóstolos, temos a conclusão de que foi por intermédio dos apóstolos que Jesus Cristo continuou grande parte da sua obra. A posição deles foi única e normativa, e muitas das suas funções não eram transmissíveis. Não existe evidência de que seu número devesse ser refeito toda vez que os apóstolos fiéis originais falecessem. Tanto assim, meu ouvinte, que quando o apóstolo Tiago, irmão de João, foi morto a fio de espada por ordem do rei Herodes, ninguém foi destacado para substituí-lo. Confirme isso em Atos, capítulo 12, versos 1 e 2. A única substituição que a Bíblia narra foi a de Judas, o traidor. O livro de Atos narra, já no primeiro capítulo, que foi escolhido Matias para substituí-lo. Observe, meu ouvinte, que havia um outro Tiago, que era irmão de Jesus, e fazia parte dos seus discípulos, como consta em Gálatas, primeiro capítulo, verso 19. Mas quando o apóstolo Tiago foi morto por ordem de Herodes, ninguém pensou em promover o outro Tiago a apóstolo, mesmo considerando que esse segundo Tiago era irmão do Senhor. Isso mostra que não havia sucessão apostólica. O único que foi substituído foi Judas. Pedro não nomeou seu discípulo Marcos como seu sucessor. Paulo também não fez o mesmo com Timóteo, a quem considerava seu filho na fé. O texto de Merrill Tenney prossegue afirmando que o aparecimento dos apóstolos foi num ponto crítico da história. E eles, por meio do Espírito Santo, tanto fundaram a igreja quanto, com seus companheiros, nos deixaram o Novo Testamento. Por intermédio do que eles deixaram, podemos encontrar o Jesus histórico. Desde que a igreja está estabelecida e o Novo Testamento está pronto e a Bíblia está completa, certamente não temos mais necessidade de apóstolos
E essa foi a razão para que esse ofício extraordinário cessasse quando o último deles veio a falecer. O outro profundo conhecedor de teologia e de história da igreja a que eu recorro é o teólogo Luiz Berkoff. Em sua Teologia Sistemática, terceira edição, publicada pela editora Cultura Cristã, página 533, falando sobre o governo da igreja, Berkoff diz que os episcopais afirmam que Cristo, como cabeça da igreja, confiou o governo da igreja direta e exclusivamente a uma ordem de prelados ou bispos, considerados estes como sucessores dos apóstolos, e que ele constituiu, dizem os episcopais, que ele constituiu estes bispos numa ordem separada, independente e capacitada para perpetuar-se. Nesse sistema, no sistema episcopal, a comunidade dos crentes não tem absolutamente nenhuma participação no governo da igreja. Mas a Bíblia, diz Berkoff, não oferece base para a existência de tal classe separada de oficiais superiores, dotados do direito inerente de ordenação e jurisdição, e que, portanto, não representam o povo e nem tampouco, em nenhum sentido da expressão, derivam do povo o seu ofício. A Escritura mostra claramente que o ofício apostólico não era de natureza permanente. Olha, meu ouvinte, preste atenção. A Escritura mostra claramente que o ofício apostólico não era de natureza permanente. Os apóstolos compunham uma classe claramente distinta e independente, mas a sua tarefa especial não era a de governar e administrar os assuntos das igrejas. Era seu dever levar o evangelho às regiões não evangelizadas, fundar igrejas e então designar dentre o povo outras pessoas para a tarefa de governar essas igrejas. Antes do final do século I, o apostolado já tinha desaparecido inteiramente. Muito importante isso, meu ouvinte. Antes que o primeiro século da nossa era terminasse, não havia mais nenhum apóstolo. Está respondida a questão. Biblicamente, não existem mais apóstolos. E as igrejas que se dizem apostólicas devem estar fundamentadas no ensino da Bíblia, na doutrina apostólica presente no Novo Testamento. Se não for assim, não existe razão para se autodenominarem apostólicas. Eu presumo que a maior parte dos ouvintes já conhece perfeitamente os pontos que estive abordando hoje. Mas eu peço que vocês tenham paciência, pois, por certo, alguns ainda não possuem tal conhecimento. E nós não podemos atropelar esses pequeninos na fé. Não é mesmo, meu ouvinte? Voltando ao nosso texto de Hebreus, 3º capítulo, eu lembro que todo esse assunto surgiu a partir da afirmação do primeiro verso de que Jesus é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Como apóstolo, podemos resumir dizendo, como o pastor Matthew Henry, que Jesus Cristo é o primeiro-ministro da Igreja do Evangelho. Ele é o principal mensageiro enviado por Deus aos homens, com a mais importante missão, o grande revelador da fé em que professamos crer e da esperança que professamos ter. Esta seção da epístola, como já foi dito, estabelece um contraste entre Jesus e Moisés. Ambos foram enviados por Deus, mas a superioridade de Jesus é flagrante, porque enquanto Moisés foi enviado para tirar Israel do Egito e levá-lo até a terra de Canaã, Cristo foi enviado e de fato veio para dar a sua vida pelo seu povo. Ele conduz o seu povo pelo deserto deste mundo e o introduz nas regiões celestiais, na presença graciosa do Pai.
Encerrando, meu ouvinte, eu peço a sua atenção para uma questão importante que ainda aparece nesse primeiro verso do 3º capítulo. Trata-se da palavra confissão. A que o escritor de Hebreus está se referindo? Será que ele se refere à confissão de pecados? Não, meu ouvinte. Neste caso, a palavra confissão tem a ver com a fé que professamos ter. Se você voltar aos primeiros estudos desta série, o que é possível através do SoundCloud, verá que os leitores originais desta carta, aqueles que receberam os originais e os leram em primeira mão, eram cristãos vindos do judaísmo e que estavam enfraquecendo na fé, possivelmente porque estivessem vivendo tempos de paz em que o coração humano tende a se ocupar demais com as coisas deste mundo e deixa de pensar nas coisas eternas, verdadeiramente valiosas. Eu compartilho com você o que Russell Champlin registra em seu comentário do Novo Testamento, publicado pela editora Millennium. Diz ele que os leitores desta carta tinham confessado a Cristo como seu Senhor, mas agora seu amor e zelo estava esfriando. São, pois, relembrados aqui sobre a confissão que tinham feito e para quem a tinham feito. Eles confessaram a Cristo em suas próprias almas e então o confessaram perante o mundo. O autor sagrado convoca-os à fidelidade a essa confissão. A confissão deles envolvia uma lealdade voluntária àquele a quem confessavam. No dizer de um escritor cristão chamado Newell, durante 15 séculos, de Moisés até Cristo, Deus ensinou os hebreus a dependerem de seu sumo sacerdote, do trabalho do seu sumo sacerdote, da aceitação dele por parte de Deus, ano após ano. Isso se dava especialmente no grande dia da expiação, uma vez por ano, quando, no deserto, a nação se reunia em volta do tabernáculo, esperando, enquanto o sumo sacerdote entrava no tabernáculo com o sangue de um bode abatido, até ver o sumo sacerdote reaparecer. Suas esperanças, antes do período de idolatria e apostasia do povo, suas esperanças estavam baseadas sobre isso, que o sumo sacerdote saísse do tabernáculo, saísse do Santo dos Santos, pusesse as mãos sobre a cabeça do bode vivo e confessasse todas as iniquidades e pecados da nação, enviando esse bode para algum lugar deserto para nunca mais ser achado. Porque o bode abatido e o bode enviado para o deserto eram juntamente tipos simbólicos do sangue derramado que leva o homem até a presença de Deus, apagando para sempre os seus pecados. Você pode, se você já conhece isso, meu ouvinte, você pode ler novamente o 16º capítulo do livro de Levítico, onde consta esse ritual. Esse era o grande dia da expiação. Assim também, nossa confissão inclui o reconhecimento daquilo que Cristo, o nosso sumo sacerdote, tem feito a nosso favor. A palavra confissão indica a formalidade de um voto, de um acordo legal. E isso tem sido descoberto nos papiros e inscrições daquela época, confirmando que esse era o sentido da palavra confissão. Essa palavra passou para o vocabulário cristão, indicando a solene lealdade que os homens devem dar a Cristo como seu Senhor e Salvador. A confissão sempre envolverá mais do que a mera aceitação de um credo, de uma religião, de uma confissão de determinadas doutrinas. Ela é mais que isso, ela é a entrega da alma a Cristo, naquela atitude denominada fé. Fé, à luz da Bíblia, meu ouvinte, é a fé em Cristo Jesus,
nosso apóstolo, nosso sumo sacerdote, nosso único mediador, nosso único Salvador e único Senhor. A Ele sejam o louvor, a honra e a glória, hoje e para todo o sempre. Amém.